Senhores, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, começando o programa, e você que acompanha Menorá na TV durante todo este tempo deve também estar aí perguntando o que o careca do Moisés está fazendo aqui, abrindo o programa, e não o Ronaldo Gomlewski. Tudo se dá por uma razão. Nós todos que participamos aqui desse projeto de comunicação da Menorá, sempre temos e queremos saber de cada ato, de cada atitude que se toma em relação a essa coisa importante que é a comunicação. De fazer da palavra esse eixo de ligação entre você que quer saber e nós que queremos informar. E foi assim que nós tomamos assim a ousadia de chegar ao nosso Ronaldo Gomlewski, que sempre comanda este programa e que é o editor-chefe da revista, enfim, e que faz o programa de rádio, também na Rádio Manchete, perguntar a ele: Ronaldo, o que houve em você para fazer a edição de Pêssaro, uma edição especial de Menorá sobre Las Vegas? Antes que ele responda, eu quero que ele cumprimente a todos vocês, depois nós continuamos para saber por que Las Vegas, Ronaldo. Moisés, em primeiro lugar, e você que está em casa, muito obrigado por essa oportunidade. Realmente nós fizemos Você é bem-vindo. Fizemos uma revista bonita, muito densa do ponto de vista da informação. E, na verdade, eu não fui a Las Vegas. Eu passei por Las Vegas, mas eu fui, na verdade, verdadeira, a comunidade judaica de Las Vegas. Uhum. E fantástico, Moisés. Muito bem, Menorá na TV, entrando no ar. Muito bem, estamos então aqui com essa edição especialíssima, edição especial de Pêssaro, Menorá na TV, com a figura simpática, bastante elegante, de Caroline Goodman, a prefeita judia da cidade. E eu imediatamente transfiro para Ronaldo Gomlewski a primeira pergunta que vem à nossa cabeça, que é: o que você encontrou, Ronaldo, em relação à presença judaica na cidade, uma vez que essa cidade é tida e havida no mundo inteiro como um dos maiores centros de entretenimento, de turismo levado, obviamente, para os cassinos e os grandes shows. Onde é que entra o judaísmo nessa história? Ô Moisés, antes de mais nada, Las Vegas deve a um judeu mafioso a sua aura de conglomerados de cassinos, shows e hotéis, que foi o nosso queridíssimo Bugsy Siegel. Ele tomava dinheiro dos mafiosos italianos para construir o seu cassino Flamingo, que é um dos mais famosos cassinos de Las Vegas, e os mafiosos italianos entenderam que ele estava gastando além e sem comprovação daquilo que foi combinado. O final dele está aí na Menorá. Ele está presuntamente falecido, assassinado pelos companheiros que estavam botando grana na mão dele para ele construir o cassino. Mas por que eu fui a Las Vegas? E essa é a tua primeira pergunta. É muito fácil, Moisés, você fazer uma reportagem sobre os judeus de Nova York, os judeus de Paris, os judeus de Roma, os judeus de Londres, os judeus das grandes cidades do mundo, que nós, a todas elas, nós todos já visitamos. Exatamente. E todos conhecemos. Obviamente, muitos de nós também conhecem Las Vegas. Mas será que você sabia, Moisés, e você que está em casa, que existem 80 mil judeus na cidade de Las Vegas? Que o maior conglomerado de cassino, hotel, entretenimento, chamado Venetian Palazzo, é administrado por uma corporação cujos grandes acionistas são os judeus, e que o Sheldon, que é um dos judeus mais ricos do mundo, é o maior acionista desta companhia? Foi fantástico, Moisés. E aí chego em Las Vegas e tem uma prefeita judia, mulher do ex-prefeito, ela, Caroline Goodman, ele, Oscar Goodman, que foi um dos maiores advogados criminalistas dos mafiosos judeus, que ficou multimilionário com essa atividade e que foi prefeito da cidade e transformou Las Vegas, e agora sua mulher dá continuidade ao seu trabalho, num dos maiores centros de entretenimento e de
recepção de turistas do mundo. Temos uma história de comunidade judaica linda, maravilhosa para contar. Nunca vi uma escola judaica como a escola judaica de Las Vegas, construída num padrão Moisés que só em Marte deve ter coisa parecida. Me diz uma coisa, Ronaldo, e dentro dessa linha de engajamento judaico, dentro da cidade, na parte empresarial, do entretenimento, da hotelaria, como você acabou de colocar, e como é que funciona a parte da religiosidade? As sinagogas, as escolas, os clubes, a vida comunitária, como é que funciona? Moisés, você sabe que eu gosto, eu que não frequento sinagoga, isso não é exemplo para ninguém, é uma questão pessoal minha, eu dou aos rabinos o direito de intervirem na minha relação com Deus, eu prefiro ter essa relação de moto próprio, pessoalmente, não quero interferência. Quando viajo para esse tipo de atividade, eu visito um rabino de cada grupo religioso. Cada um dos segmentos. Então eu visitei o rabino conservador, que é um mexicano espetacularmente bem colocado e é um dos únicos que consegue fazer get, porque está autorizado pelo rabinato central em Israel. Ele tem essa expertise. E peguei o rabino também Goodman, não é parente da prefeita, mas por acaso se chama Goodman, liquidando um get, e ele me pediu para sentar na sala dele, esperá-lo, que ele estava acabando de fazer 2 ou 3 linhas que faltavam, eu aguardei, e ele me deu uma aula daquilo que ele faz pela comunidade dele lá em Las Vegas. Esse é o rabino conservador. E curiosissimamente, onde é que está situada a sinagoga dele e o centro comunitário desse rabino Goodman, que é um espetáculo. Se chama Beit Sholom, a Casa da Paz. Casa da Paz. Num bairro chamado Summerlin. O Howard Hughes comprou cassinos em Las Vegas. Lá está, nesse bairro cujo nome foi dado pelo Howard Hughes, lá está a sinagoga conservadora ou conservativa de Las Vegas com o rabino Goodman e uma comunidade interessantíssima com obras de arte, uma sinagoga muito aconchegante, muito bem feita e os serviços que uma comunidade precisa, todos sendo providos pelo centro comunitário de Beit Sholom. Visitei a rabina Yoshevet, ou Yochevet Mintz, maravilhosa. Ela não é reformista, ela tem uma outra linha mais avançada do que a reforma judaica. É ultra-reformista. É o reconstrucionismo. Reconstrucionismo. Essa mulher me recebeu na casa dela, é uma rabina de 75 anos, uma mulher viúva, inteligentíssima. Eu fiquei impressionado com a capacidade dessa mulher de levar a comunidade dela adiante, os livros que essa mulher tem, a ideia que ela faz sobre o judaísmo, que é diferente da ideia do conservador e é também diferente da ideia do rabino Harlig, que eu fui visitar, e que é o Chabad. Que é o Chabad lá da... Moisés, o camarada me constrói uma escola e um centro comunitário com doações do Sheldon, que é o grande magnata judeu. É o maior doador de Nevada, o maior doador. Esse rabino Harlig, ele é o similar do Goldman lá. Ele chamou, o Sheldon chamou o Harlig e falou para ele, vem cá, o que você precisa aí para montar o teu negócio aí? 10 milhões de doletas da pé? Pode fazer. E o camarada construiu um centro comunitário com uma escola que vai do jardim de infância até a high school, inclusive, mikvá ortodoxa, comida kasher, biblioteca espetacular que você não imagina o que existe de registro e de livros ali. E eu fui visitar também esses diferentes centros judaicos religiosos e fiquei muito impressionado e bati palmas, porque lá eles têm 80 mil judeus e eles servem aos judeus de todas as maneiras como eles podem fazer. Uma coisa, Ronaldo, me diz, deu para você sentir, dentro desses vários segmentos da comunidade, da religiosidade judaica, qual é a presença na linha rabá, na linha reconstrucionista, na linha conservativa? Deu para você, mais ou menos, dentro desses 80 mil, estabelecer um percentual, mesmo que seja, digamos, um raciocínio macro, sem detalhes?
Moisés, eu vou detalhar, porque você sabe que eu viajo, eu fico 15, 16 dias numa cidade e eu me preocupo em conhecer, tanto que eu estou falando de improviso aqui e eu sei tudo que eu vi. Enquanto a amnésia não chega e a velhice que está chegando não toma conta completamente de mim, eu ainda me lembro das coisas que eu vi e eu vou fundo. As minhas conversas, os meus papos e as minhas entrevistas são profundas com as pessoas. Eu vou dizer a você o seguinte, eu conheci em Las Vegas um cidadão chamado Elliot Karp. Quem vem a ser Elliot Karp? Ele é o presidente profissional da Federação Israelita de Las Vegas. E eu vou dizer a você, Moisés, que esse Elliot Karp é o judeu mais preparado para comandar uma comunidade judaica que eu já vi na minha vida. Depois de mim. Há 30 anos atrás. Verdade, porque hoje eu não tenho preparo nenhum para isso. É verdade. Nem preparo físico. Está bem colocado. Agora, quero dizer a você o seguinte, esse cidadão está repetindo, inclusive os seminários de Israel, as viagens que a gente fazia, levando intelectuais, jornalistas, políticos, ele está repetindo, sem saber, pela intuição e pelos estudos, pela vontade que ele tem de levar a comunidade dele por um caminho, ele está repetindo os pontos mais importantes que nós colocamos em prática na comunidade judaica do Rio de Janeiro em 1984, ou de 1984 até 1988, que foram aqueles primeiros 4 anos dos nossos 2 mandatos que foram realmente brilhantes, e eu posso falar isso sozinho. Eu não quero que ninguém me diga isso, eu não preciso. Eu sei que foi assim, e a comunidade talvez até já tenha se esquecido. Mas esquece. Esquece. Mas o Elliot Karp é um presidente profissional da Federação Israelita de Las Vegas. E na conversa que nós tivemos, ele me inquiriu sobre o que eu conheço de comunidades judaicas pelo mundo afora. E você sabe, Moisés, que eu já visitei 160 comunidades judaicas em 46 países. Então, qual era o problema que nós tínhamos nas comunidades judaicas todas, também no Rio de Janeiro, e que ele tem em Las Vegas? Os 80 mil judeus que existem na cidade, não mais do que 28%, 29% frequentam as atividades comunitárias. A grande maioria dos judeus está do lado de fora dos centros comunitários. E isso se deve à fraqueza das lideranças judaicas espalhadas pelo mundo afora. Não mudou muito da época da Alemanha nazista para hoje. De uma certa forma, você verifica que muda o cenário, mas os personagens são sempre os mesmos, na maneira de reagir, de agir, de pensar. E o que eu vejo aqui, Ronaldo, que dá uma grande alegria a todos nós, é verificar que o judeu, assim como é um grande produtor na área de entretenimento, como o fez durante vários e vários anos, várias e várias décadas, não só nos Estados Unidos, como através do mundo, ele tem também o olhar voltado para devolver tudo aquilo que ele produziu e ganhou para atender o centro comunitário. O que eu quero apenas para a gente encerrar este primeiro bloco, Ronaldo, é verificar o seguinte, que é um assunto bastante polêmico, que nos traz, logicamente, sempre a grande curiosidade, é essa presença que você falou da criação de Las Vegas através de um mafioso judeu. Existe também em Las Vegas, até onde nós tivemos conhecimento, e eu, ao folhear aqui a Menorá, pude verificar, existe um museu que mostra a máfia judaica lá presente. E nós aqui de Menorá, como sempre, não temos aquela coisa de jogar a poeira para debaixo do tapete, porque falamos olho no olho. Pergunto a você, como é que é esse museu? Dá apenas um preâmbulo para que no próximo bloco nós possamos desenvolver. O museu é interativo, mas é espetacular. É realmente... Eu gosto de museus, eu gosto de obras de arte, e eu gosto de história e geografia. Então eu tenho muito prazer. Mas eu vou te contar tudo isso no próximo bloco. O museu é interativo, você consegue usar as armas dos mafiosos e atirar com elas, sentir se você tem uma boa pontaria ou não. Você tem uma cadeira elétrica que você pode operar, que era a cadeira onde muitos mafiosos foram eletrocutados
por sentença judicial, você tem muitas fotografias, muitos objetos, você tem realmente uma qualidade de informação fantástica e eu vou falar disso para você. Quero que você diga, inclusive, não só do Beggs, mas quero que você fale daquele que foi a grande figura de Meyer Lansky, Sem que dúvida. não só foi o grande articulador financeiro de toda a máfia, como depois, enfim... Fique aí por segundo bloco para que Ronaldo Gomilevski nos conte mais coisas sobre Las Vegas e, em especial, sobre a máfia judaica em Las Vegas. Fique conosco. Estamos iniciando o segundo bloco, ainda com Ronaldo Gomilevski falando sobre Las Vegas. Fique aí, porque você vai ter não só informações importantes, como também, quem sabe, até uma boa inspiração para que o seu próximo destino seja Las Vegas. E sobre isso, eu também vou fazer uma pergunta ao Ronaldo daqui a pouco. Ronaldo, me fala então, como é que é esse museu judaico, esse museu da máfia judaica? Ele não é um museu da máfia judaica. Esse museu foi construído e foi idealizado por Oscar Goodman, que é o antigo prefeito, o advogado dos mafiosos e o marido da atual prefeita. Então, ele registrou, Moisés, com muita sabedoria, com muita inteligência, todos os movimentos da máfia nos Estados Unidos e também do cumprimento da legislação contra a máfia em cima dos mafiosos. Então você tem tribunais funcionando. É interessantíssimo, muito interessante. Eu quero falar um pouco dos judeus mafiosos. E não vou começar falando sobre o Meyer Lansky nem sobre o Bugsy Siegel. O Meyer Lansky, como você colocou, o gênio da máfia. Gênio financeiro. Porque ele era o homem da contabilidade, o homem que acertava os valores, acertava os ponteiros financeiros. Ele sabia sempre ponderar a atuação de cada um dos produtores. Isso. E ele era tido como o cérebro da máfia, enquanto os outros mafiosos irlandeses, escoceses e italianos eram considerados os músculos da máfia. Os grandes executivos. Havia o cérebro, que era o Meyer Lansky, e haviam os homens do tiro, ou do tiroteio, que eram os outros. Os executivos. Mas eu quero te contar a história de um cidadão que se transformou num dos maiores doadores da cidade de Las Vegas e que recebeu do governador de Nevada e do prefeito de Las Vegas a chave da cidade de Las Vegas e a chave do estado de Nevada. O nome dele é Mo Delitz, outro judeu, que você vê no museu, montado a cavalo, num cavalo maravilhoso, espetacular, aquele chapéu de cowboy, aquele aplombe, vamos dizer assim, de um grande senhor, um grand senhor da vida da cidade de Las Vegas. E você tem uma fotografia desse cidadão dando grana, pagando propina para um policial depois de um acidente automobilístico. Que maravilha. As câmeras dos paparazzi pegaram Mo Delitz dando grana a um policial e você tem essa fotografia tanto na Menorá quanto no cassino, no museu da máfia em Las Vegas. Você tem o Bugsy Siegel, que foi aquele que começou a entender que com o jogo legalizado ele poderia trazer toda a máfia de Nova York, de Chicago, para operar os cassinos em Las Vegas, e com isso ele conseguiu montar um grupo de financiadores que o acabou matando, porque desconfiou das contas dele. Você tem um rol de mafiosos judeus enorme que a Menorá classifica e traz para os nossos leitores e também para quem está nos vendo agora. Eu tenho certeza absoluta que você vai, nesse momento, estar observando, junto comigo, o rosto dos mafiosos judeus, que são vários. Tem um que se chamava Israel, o outro que se chamava Green, enfim. Eu já vi aqui alguns sobrenomes como Rosenthal, exatamente, Alberman. É isso aí. Tem vários nomes. Sinto muito que nenhum desses tenha sido meu tataravô, porque hoje, de repente, eu estaria operando um cassino ou uma corporação de cassinos em Las Vegas. Mas o que eu quero dizer, Moisés, para encerrar o papo do museu, é que existe uma área no museu da máfia de Las Vegas onde você vê as famílias dos mafiosos, as matriarcas, os patriarcas e como eles se relacionavam com esses seus parentes que operavam na máfia. E eu quero dizer, Moisés, que se você for a Las Vegas,
não perca o Mob Museum, que é exatamente o Museu da Máfia. Você vai se divertir, vai passar uma tarde agradabilíssima e vai colher informações que você jamais imaginou que poderiam existir. Muito bem, Ronaldo, vamos deixar a máfia no seu canto e vamos buscar, logicamente, outras coisas interessantes que você viu em Las Vegas, como os parques, o comércio em si, o desenvolvimento de cada uma das posições turísticas, os shows, os grandes restaurantes, enfim, o setor de compras, tudo isso que atrai um turista que pretenda, obviamente, visitar Las Vegas, além dos cassinos. Como você sabe, e você que já deve ter ido a Las Vegas também sabe, mas que você que não foi não sabe, Las Vegas tem uma rua principal chamada Boulevard Las Vegas, ou Las Vegas Boulevard. Essa rua tem um nome, tem um apelido de Strip, que é uma rua em linha reta, com alguns quilômetros, em que você pode visitar todos os hotéis maravilhosos que você não imagina que foram construídos um dia nesse mundo. Você tem o Bellagio, você tem o Mandalay Bay, que é o palco das reuniões de UFC, de Ultimate Fighting Championship, que são as lutas de artes marciais. Você tem o Excalibur, você tem o Venetian e o Palácio. Venetian, maravilhoso. Você tem o Mirage, você tem o Luxor. Você tem coisas do Arco da Velha, Moisés. Cada um dos hotéis com um show espetacular. Eu fui assistir o show que para mim era mais interessante, que era o show dos Beatles. Eu assisti esse show. A história dos Beatles contada através do Cirque du Soleil. É muito bom. Que é uma coisa espetacular. Você tem restaurantes fantásticos de todas as naturalidades, de todas as naturezas, de todas as condições alimentares. Você pode comer tanto Popeye Fried Chicken, quanto você pode comer no Zifirino, que é o melhor fettuccine de Roma. Você pode passear nas lojas mais interessantes da Inglaterra, dos Estados Unidos, de Nova York, dentro dos hotéis de Las Vegas. Você pode visitar uma Victoria's Secret e comprar lá tudo aquilo que você conhece de maquiagem. Todas as lojas de grife estão. Todas as lojas de grife. Você tem Ralph Lauren, você tem Hermenegildo Zenha, você tem as Tyrek de gravatas, você tem as lojas que vendem os mais interessantes quadros fotográficos tirados pelos maiores fotógrafos do mundo. Las Vegas é um espetáculo, Moisés. Você sabe disso, sim, você conhece. Las Vegas é tido e havido como se fosse a Disney dos adultos. Quer dizer, ao invés de que levar as crianças para a Disney, o direito que cada adulto tem, diz viver Las Vegas da maneira mais auspiciosa que existe, como o Ronaldo está dizendo. E como é que existem também essa área mais livre dos parques, da área desértica, que também é um programa bastante interessante em Las Vegas? Moisés, você sabe que o estado de Nevada ele está numa confluência em que você pega, por um lado, o estado do Arizona e, por uma outra confluência, você pega a Califórnia. Nevada está no centro dessa conjunção. No Arizona, existe construída a represa, no limite da fronteira do Arizona com Nevada, com a cidade de Las Vegas, você tem chamada Hoover Dam, que é uma das maiores represas para sustentação de eletricidade, de energia que existem nos Estados Unidos. Essa represa ela sustenta de água e de energia a região de Las Vegas, e um pouco mais adiante você entra no Grand Canyon, que é um dos parques mais conhecidos do mundo, onde você tem o Rio Colorado e, mais do que isso, você tem os ambientes onde foram filmados todos os filmes de cowboy que os americanos trouxeram para o mundo nos anos 50. Você tem lá todas as tribos indígenas classificadas, você tem os navajos, você tem todos aqueles grupos indígenas que ainda estão ativos culturalmente, e aquela é uma reserva, como nós temos aqui as nossas reservas indígenas, e sem dúvida nenhuma você tem parques maravilhosos, e o pico desses parques é exatamente o parque do Grand Canyon, onde eles construíram uma ponte
numa espécie de uma ferradura de vidro por baixo e você anda naquilo ali olhando para mais de 1.000 metros de altura. É um negócio de maluco, Moisés. Você olhar 1.000 metros para baixo de vidro e você vê no vidro. Quer dizer, parece que você está andando no céu. E o nome daquela região, daquele local é Skywalk. Exatamente passeando ou andando no céu. Ronaldo, dentro dessa linha de raciocínio, me ocorre agora, e eu vou te provocar nesse sentido, me ocorre agora uma coisa que pode parecer assim altamente utópica, quase que um sonho. Você falando sobre toda essa linha de empreendedorismo vinda dos judeus que criaram, que desenvolveram, ainda que atuando numa área mafiosa, outros na área hoteleira, hoje o Sheldon... Não existe mais área mafiosa, a máfia se transformou em corporações que são legalizadas. Exatamente. O que me ocorre é o seguinte, é que o grande passo dado pelos Estados Unidos da América, no sentido de criar no estado de Nevada, Las Vegas, foi de fazer algo parecido com o que fez Juscelino Kubitschek quando tirou a capital do estado do Rio de Janeiro, do estado da Guanabara, na época, e levou para Brasília, criando, portanto, essa coisa de nós rompermos o nosso país, abrindo estradas, levando desenvolvimento para o centro do país. Ô Moisés. Paralelamente, que é isso que eu queria te provocar, o que você pensa, você até que já foi um homem público, já trabalhou no legislativo de nossa cidade, e hoje um homem de comunicação, o que você imagina e pensa que as autoridades poderiam fazer para levar para o centro do país algo parecido com Las Vegas? Ô Moisés, primeiro nós temos que definir se nós queremos viver num sistema capitalista ou não. Porque o capitalismo, ele passa pelo respeito, não só pelo ser humano, mas também pelo respeito ao dinheiro. E ganhar dinheiro... E, acima de tudo, a produtividade. Ganhar dinheiro significa produzir. Significa claro. Empreender. Significa não ter medo de ter lucro. O lucro faz parte de um sistema capitalista. Da competição, é isso mesmo. Então, os americanos, Moisés, eles não são católicos apostólicos romanos. Eles têm uma base protestante. E o protestantismo encara o dinheiro de uma maneira diferente do que o catolicismo encara. Então, na medida em que nós tivermos ainda a dificuldade de lidar com o dinheiro, muito difícil será você fazer do Brasil um país com grandes quantidades de empreendedores. Nós temos empreendedores no Brasil, mas precisaríamos aumentar em muito maior número para que nós pudéssemos desenvolver todas as regiões do nosso país. Quando você vê Las Vegas super desenvolvida, apesar de um nível de desemprego que já foi maior, hoje vem diminuindo, mas a bolha americana criou problemas para Las Vegas. Quando você vê Las Vegas se desenvolvendo e correndo, agitando, construindo, levando adiante, e você vê regiões do Nordeste absolutamente largadas, dá pena, é triste. Ronaldo, uma coisa que eu gostaria também de provocar você nesse sentido, você que teve contato, inclusive, com as autoridades, inclusive com a prefeita, que também é judia, prefeita de Las Vegas, a Caroline Goldman, houve entre você e ela alguma coisa que pudesse estabelecer, porque a gente sabe que além da relação de busca da informação como jornalista, vem também aquela aspiração de buscar uma relação que possa se traduzir em algo bom para o Brasil, e algo bom para Las Vegas, ou algo bom para o Rio, e algo bom para Las Vegas. Aconteceu alguma coisa no gênero? Eu acho melhor falar disso para você no próximo bloco, Moisés. O que você acha? Eu acho que você vai deixar o pessoal curioso, mas enfim, se é assim, eu vou pedir apenas a vocês que fiquem com a gente, porque no segundo bloco vou provocar, desculpe, no terceiro bloco vou pedir a vocês que fiquem aí, porque no terceiro bloco eu vou provocar Ronaldo Gomlewski sobre esta relação que pode surgir entre Las Vegas, Rio de Janeiro e o nosso país. Fique aí, porque, pode crer, você vai ficar gostando cada vez mais de Las Vegas. Estamos iniciando o terceiro bloco com Ronaldo Gomlewski, falando de Las Vegas. E, como ficou
pairando no ar a pergunta no segundo bloco, no final do segundo bloco. Ronaldo, e aí, o que você traz em novidade acerca de um relacionamento possível entre Rio de Janeiro e Las Vegas? A minha conversa com a prefeita foi de altíssimo nível. Eu fiquei muito feliz porque ela me recebeu com muito carinho, com muita qualidade na conversa, no papo. E a primeira coisa que ela fez foi me perguntar de onde você é. Eu falei, sou do Brasil. Falei, você é do Brasil? Ela já sabia, mas ela aprontou para mim. Eu sou do Brasil. Então espera um minutinho. Pegou o telefone celular, ligou lá e disse assim para mim, fala com a minha nora, porque ela é baiana. Ela nasceu na Bahia. Aí me colocou em contato com a nora. Que maravilha. Bati um papo ótimo de 1 minuto e meio com a nora dela, mas é algo inusitado e feliz. Coisa boa. É muito satisfatório você poder voltar a falar português, depois de 15 dias falando inglês, e falando do teu país, falando... Você ligou diretamente para Salvador? Ela ligou para... Não, a nora dela que vive lá. Ah, não, vive lá, casou vem com o filho dela e foi morar em Las Vegas e hoje tem lá, se converteu ao judaísmo e tem lá um pimpolho soteropolitano judeu. E vivendo em Las Vegas. Vivendo em Las Vegas, um garotinho. Maravilha, lá. maravilha. Muito bem, então começou o papo com esse desgelo, vamos dizer assim. A prefeita me colocando absolutamente à vontade, me permitindo que conversasse com a nora dela e me pedindo, inclusive, que voltasse a procurar a família para podermos nos encontrar, mas era o meu último dia, praticamente, eu não tive tempo de dar seguimento a esse assunto social, vamos dizer assim. Conversando com a prefeita, no final da entrevista, eu perguntei a ela, em off, a senhora teria interesse de fazer da cidade de Las Vegas irmã gêmea da cidade do Rio de Janeiro? Ela me disse, olha, Ronaldo, com o maior prazer, eu teria o maior interesse, mas eu tenho outros interesses. A minha cidade tem outros interesses comerciais. Você quer ajudar o Rio de Janeiro e quer ajudar Las Vegas? Porque nós temos 200 mil passageiros do Rio de Janeiro para Las Vegas anualmente. Eu disse, com o maior prazer. Então, conversa com o prefeito e com o governador se eles têm interesse numa linha direta de aviação Rio, Las Vegas, Rio, ou Las Vegas, Rio. Rio, Las Vegas, Las Vegas, Rio. Já começamos as tratativas com o governador Sérgio Cabral e as coisas podem acontecer. Maravilha. Então, eu estou aqui na posição de embaixador do Brasil em Las Vegas e de Las Vegas no Brasil para poder juntar a fome com a vontade de comer e ver se esses camaradas conseguem chegar à conclusão de termos aqui um voo direto entre Las Vegas e a cidade maravilhosa. Muito bem, então vamos valorizar essa informação que está vindo em primeiríssima mão. Podemos até chamar, dentro da linguagem midiática, trata-se de um furo, e que se os outros colegas da mídia em geral quiser usar, com o maior prazer, de que a prefeita de Las Vegas, Caroline Goodman, junto com Ronaldo Gomlewski, da Menorá, estabelece um contato para abrir uma linha Rio-Las Vegas, Las Vegas-Rio. Muito bem. Ronaldo, voltando a Las Vegas, a cidade em si, a arquitetura, o que você sentiu? O que você viu na arquitetura da cidade? Viu grandes projetos, grandes prédios e até mesmo, me diga, alguma coisa inusitada dentro da cidade? Ô Moisés, existe um centro de medicina do cérebro que é talvez o prédio mais louco que eu já vi na minha vida e que a gente tem filme e fotografia e que a gente vai mostrar aqui para o nosso telespectador. Só vendo, Moisés, a gente tem na revista Menorá também essa fotografia e você folheando a revista você vai encontrar talvez o prédio mais louco que eu já encontrei na minha vida. E olha que eu viajo, hein? Você sabe que visitar mais de 90 países durante uma vida de 65 anos, no último meio século, que eu comecei a viajar com 15 anos de idade, já viajei, conheço mais de 90 países e nunca vi prédio parecido com esse. Só olhando, e você que está vendo, está entendendo do que eu estou falando. Existe uma situação inusitada em Las Vegas que é a mistura de prédios faraônicos, como é o caso do Hotel Luxor, do Mandala Bay, do Venetian, do Palazzo, da Torre Trump, que é toda dourada, parece que você está diante de um bloco grande de 100 andares de ouro, uma coisa louca. E quando o sol bate aqui, é uma coisa espetacular. Fogo, né? E você
tem também o Hotel El Cortez, que foi o primeiro adquirido pelo Bugsy Siegel. Era o primeiro cassino em Las Vegas. E é quase que uma hacienda mexicana, plano baixo, sem prédio, uma casa espetacular também pela originalidade, mas que se comparada com um Mirage Hotel, por exemplo, cabe num quarto do Hotel Mirage. Então, você tem essa diferença, essa dicotomia na arquitetura de Las Vegas. A cidade é linda, é interessantíssima, ela vive 24 horas por dia, ela não dorme. É uma cidade que não dorme, não tem sábado, não tem domingo, não tem segunda-feira. É um moto contínuo de atividades, de jogo, de shows, de cinema, de gente bonita e gente feia na rua, de gente bebendo, de gente comendo, enfim. Mas eu encontrei alguma coisa interessantíssima que você conhece e você que está em casa também sabe. Você sabe que em Las Vegas o camarada se casa 24 horas por dia, a qualquer momento, numa das capelas que tem todo o preparo para esse tipo de atividade. E você tem também na revista Menorá fotografia a respeito com texto. E você pode se divorciar 6 semanas depois. Que maravilha. E também um serviço 24 horas. Mas você tem que aturar a patroa 6 semanas, pelo menos. Que coisa interessante. Eu ia justamente querer comentar com você, dentro dessa linha das capelas, né, dos casamentos. Esse casamento tem um ritual, que é um ritual, ele envolve apenas um cerimonial de natureza civil ou um natural de natural, ou ele envolve uma religiosidade? Não, é religioso e você tem um casamento judaico também. Ah, existe no mesmo também sistema, o judaico? Claro, meu amigo. É? Sem dúvida nenhuma. E não obedece qualquer tipo de regra, regulamento? Não, obedece. A cidade de Las Vegas, o estado de Nevada, ele casa os cidadãos e as cidadãs dentro das capelas, também no civil. Agora, Capela uma pergunta. essa que pode ser judaica ou pode ser Ronaldo, de outra religião. Dentro de uma linha bem atual que todos nós estamos vivendo no mundo inteiro, e aqui no Brasil muito mais ainda, e a relação homoafetiva também admite em Las Vegas o casamento? Ô Moisés, dizem que essa fruta está nascendo com grande volúpia em todas as cidades que são cidades artísticas do mundo, como Rio de Janeiro, como São Francisco, como Las Vegas. Você vê a homoafetividade graçando tranquilamente, homens de mão dada, homens se beijando. Isso hoje em dia é natural, Moisés. E dizem que deve ser bom, porque eu nunca vi viado virar homem, mas homem virar viado tá cheio por aí, não é não? Que maravilha. É isso aí. Muito bem, de um polo ao outro, saindo dessa coisa jocosa que nós estamos verificando do lado do entretenimento. Ronaldo, uma coisa que nos traz assim também a memória é de que onde você tem uma comunidade, e uma comunidade, no caso Las Vegas, bem numerosa, 80 mil judeus, é um número respeitável. Aqui no Brasil, eu acredito que é aproximadamente São Paulo. É entre o Rio e São Paulo. É entre o Rio e São Paulo. É. Não é isso? Isso. Então é um número, mas é maior do que o Rio. Então é verdade, nós temos maior do que o Rio. que verificar que Las Vegas é um importante centro judaico. Dentro dessa linha, nós todos temos, e lutamos com isso diuturnamente, a todo instante, nós judeus que sentimos na pele, na alma, no sentimento e na memória, por isso jamais esqueceremos e jamais perdoaremos a perda de 6 milhões naquela tragédia que a humanidade toda registra, que é o drama do Holocausto. Naquela cidade festiva, cheia de cassinos, de jogos, de máfia, como é que você viu alguma coisa relativa ao Holocausto praticada e, enfim, introduzida pela comunidade judaica local? Ô Moisés, eu tive oportunidade em 2 ocasiões diferentes de me relacionar com o tema da sobrevivência ao Holocausto. A primeira quando eu entrei no Centro dos Sobreviventes do Holocausto, que me impressionou profundamente por 2 aspectos. Primeiro, a simplicidade, mas além da simplicidade, e aí vem o segundo aspecto, a sensibilidade. Todos os sobreviventes judeus do Holocausto que viveram ou ainda vivem em Las Vegas foram fotografados e fazem parte da galeria dos sobreviventes. 100% deles você consegue verificar os seus rostos na galeria de sobreviventes do Holocausto
da cidade de Las Vegas. Então, é um centro de estudos em que você tem biblioteca, você tem videoteca, você tem informações e você tem a visita dos sobreviventes, naturalmente, às escolas judaicas e não judaicas da cidade de Las Vegas, onde eles vão informar como foi o Holocausto, e você tem toda a condição de se instruir no próprio local, porque eles oferecem cursos nesse sentido. E uma segunda oportunidade, eu estive na casa de uma sobrevivente francesa que se casou com um soldado judeu canadense que estava na França logo depois da Segunda Guerra Mundial. Eles dois vieram para Las Vegas e essa senhora foi salva por uma família de partisãs não judeus franceses. Então, tive a oportunidade de me comunicar com sobreviventes do Holocausto e com o centro que responde pelos sobreviventes do Holocausto. Muito bem, Ronaldo, como nós podemos verificar, e aqui é uma mensagem que a gente coloca dentro dessa linha de atuação que Menorá tem, de ter um olhar voltado não apenas para as comunidades dentro do nosso país, mas também numa visão geral para que nós possamos ter, sim, vendo todas as comunidades, quais são, logicamente, as coisas positivas e quais são aquelas que, obviamente, ainda não se fizeram positivas. Como uma pergunta apenas para que a gente possa também trazer alguma coisa para a nossa comunidade, Rio de Janeiro. O que você viu nessa comunidade que seria adaptável, que seria bom para a comunidade judaica do Rio de Janeiro? Ô Moisés, a comunidade judaica de Las Vegas está em franco desenvolvimento, porque muitos judeus de outras partes do mundo e de outras partes dos Estados Unidos estão se dirigindo a Las Vegas buscando novas condições de emprego. Então a comunidade vem se desenvolvendo muito e as entidades, as instituições também estão em processo de construção e de desenvolvimento. Mas o que me chamou muita atenção é que, enquanto nós estamos regredindo na nossa comunidade, a comunidade judaica de Las Vegas está se adiantando. Ou seja, a comunidade judaica de Las Vegas está preparada para o 21º século. E nós estamos voltando ao século XIX aqui na comunidade judaica brasileira, em especial na comunidade judaica do Rio de Janeiro. Ronaldo, você sabe que o tempo é o tempo, né? Embora o tempo seja uma mera referência, mas ocorre que tempo de televisão, tempo de rádio, enfim, o tempo é o tempo. E nós não podemos, logicamente, vencê-lo, a não ser dizendo a você que assistiu o Ronaldo Gomilevski fazendo essas explanações, considerações, informações sobre Las Vegas, que você possa extrair isso tudo, formar sua opinião e pensar em Las Vegas não apenas como um local onde você vai apenas para brincar dentro do cassino. É bom ir também, mas que existem outras coisas tão construtivas, tão interessantes, que vale a pena ir lá. Ronaldo, dentro da linha do programa, dentro do roteiro e do padrão e do formato, eu dou a você esse minuto final para que você ofereça aos nossos telespectadores as suas despedidas. Moisés, eu quero, antes de mais nada, agradecer a você esse carinho, essa dedicação e essa boa vontade que você tem com o Menorá, e agradecer a você ter estado aqui comigo, me entrevistando, fazendo perguntas e ouvindo com tranquilidade, com atenção, muitas das atividades que você já conhece, porque você conhece Las Vegas. Então, eu agradeço a você essa oportunidade que você me deu de conversar contigo sobre a comunidade. E com os telespectadores. E com os telespectadores também, mas especialmente contigo sobre a comunidade judaica de Las Vegas. Eu tenho certeza que o telespectador aproveitou bastante. E eu quero dizer a você, querido amigo, querida amiga, se você vai comemorar anos de casado, ou se você tem alguma vontade de oferecer um presente e você tem condições financeiras de fazer uma viagem, coloque Las Vegas em primeiro plano, porque certissimamente você vai se divertir a valer, ainda vai trazer uma porção de histórias absolutamente loucas para contar. E mais ainda, só para finalizar, se você gosta de comprar e tem algum tutu no bolso, que não é o meu caso, procure o Outlet Sul em Las Vegas, que você vai encontrar todas as melhores lojas que você conhece no mundo inteiro à sua disposição. Nos vemos no próximo Menorá na TV. Menorá na TV encerrando mais uma de suas edições e
sendo exibido em todos esses horários que você está vendo aí na telinha. Muito, muito mesmo, uma boa noite e muito obrigado por estar conosco até agora.